tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de julho de 2015, é uma quarta-feira. O nosso verbete é de número 3.456. Ele tem 7 páginas, 50 logias e 20 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o requinte da ectoplasmia, da especialidade energossomatologia. E ele foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Arina Cardoso, que é graduanda em História brasileira, natural de Siderópolis, Santa Catarina, e ela é tenepsista desde 2011. O requinte da ectoplasmia é a ação ou efeito de consim, homem ou mulher, aperfeiçoar, aprimorar ou refinar, com esmero, dedicação e cosmoética, a doação de ectoplasma durante o labor assistencial, notadamente nas rotinas de atendimento da TENEPS, favorecendo o revigoramento e a cura das consciências assistidas. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, o holopensene pessoal da energossomaticidade, os autopensenes com predominância no N. E na fatologia, a aplicação do método mais eficaz no desenvolvimento da ectoplasmia interassistencial, o recato e o desembaraço do ectoplasta autolúcido, o requinte da autodisciplina aplicado aos registros e análises das vivências ectoplásmicas, o alto esforço contínuo em sobreparar os percalços e as vicissitudes provenientes dos erros e omissões do passado relacionados à ectoplasmia, o alto compromisso evolutivo honrando o emprego assistencial da ectoplasmia, a insistência positiva em querer interpretar os fenômenos parapsíquicos sem se deixar levar pela fantasia, o compartilhamento dos frutos das experiências ectoplastas almejando atares, a cosmoética impulsionando o sensitivo ectoplasta a ser reeducador de si, o zelo e agradecimento perene aos pesquisadores ectoplastas eméritos pela contribuição elucidativa do processo de ectoplasmia. Agora aqui na parafatologia, o desencadeamento do ectoplasma a partir do estado vibracional profilático, o aprimoramento energético visando a auto- e heterodefesa, o aprimoramento interassistencial da exteriorização ectoplásmica, superando o perfeccionismo, o predomínio do mental soma na qualificação da análise dos parafatos e parafenômenos, a ação do ectoplasma em processos de cura e autocura, o desvelo com a matéria-prima fundamental às paracirurgias, a ocorrência de parafenômenos sem ressacas energéticas, os benefícios parapsíquicos abrangentes e libertadores obtidos no convívio persistente do aperfeiçoamento da ectoplastia de uso cosmoético, a intensificação dos recursos energéticos, otimizando o desassédio em benefício do labor ectoplásmico. As paraexperiências nas TENEPS, capacitando o sensitivo ectoplasta aos extrapolacionismos parapsíquicos. Agora aqui na argumentologia, a gente chama atenção para uma taxologia. São 4 categorias de requintes a serem conquistados, mantidos pelo parapsíquico, visando a evolução da assistência ectoplásmica. Então, a gente tem aqui o requinte somático, energossomático, psicossomático e mental somático. E aqui na remissiologia, nós destacamos o autodiscernimento energético, o ectoplasma, paracirurgia, prioridade parapsíquica, usina consciencial. E na frase enfática, as ações cosmoéticas efetuadas com critério e assiduidade são fatores relevantes, indispensáveis à lapidação do requinte da ectoplasmia e, consequentemente, da interassistência eficaz. Na questionologia,
Você já promoveu alguma mudança no nível da autoassistência energética mediante o requinte da ectoplasmia? Está satisfeito com o resultado alcançado? E aqui na bibliografia específica, nós temos 8 fontes bibliográficas. Agora a gente vai aqui para a mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Apuro, primor, lapidação, reciclagem, refinamento, autodidatismo, autodesassédio, aprimoramento, autoconsciência, intencionalidade, aperfeiçoamento, ortopensenização, paraneosinapse, autocompromisso, extrapolacionismos, interassistencialidade, autocomprometimento, para experimentologia, para terapeuticologia, energossomatologia. Agora a gente tem aqui um anúncio da turma de São Paulo, na verdade. Eles estão convidando todos nós, né, a participarmos da primeira jornada de pesquisas projeciológicas. Então, os formatos aceitos para essa jornada são artigos e autoexperimentografias projeciológicas. E isso vai ocorrer em novembro, nos dias 28 e 29, a partir do IPC São Paulo, né? Então, é a primeira jornada de pesquisas projeciológicas. E eles estão salientando que o prazo para a entrega dos trabalhos é até o dia 31, agora de julho. Dá tempo, não é verdade? A gente ainda tem aí 9 dias, só arregaçar as mangas aí. Eu estou olhando aqui, tem uma série de projetores lúcidos. Enfim, vamos então participar. Eu acho que é um momento bem propício, né? Imagina, uma jornada de pesquisas sobre esse tema tão relevante aí para todos nós, conscienciólogos. Então, vamos lá, gente, vamos participar. Informações sobre esse evento, se você quiser mandar, não é, trabalhos, então e-mail para o envio dos trabalhos, pesquisasprojeciológicas@ipc.org. E para informações sobre o evento, sãopaulo@ipc.org. Tem também um telefone 011, né, 3287-9705. Tem também o Facebook, né, facebook.com/ipcsp. Então, vamos lá, professora Arina, a gente já tem algumas perguntas e queremos ouvir você sobre a sua motivação para escrever esse verbete, alguns bastidores aí que você possa contar para a gente. Então, Dulce, está funcionando. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde, com muitas ECs, né, bem energizado para todos os presentes, para os teletertulianos, e que a motivação foi em função de eu ter recuperado alguns cons, né, em relação a experiências em outras vidas, e que isso também, como já comentei no segundo verbete, da autovivência mesmo a partir de ter idade. E eu, em questão, assim, em relação mesmo até o título do verbete, inclusive, eu relutei muito para não escrever, sabe? Foi, assim, no início bem difícil, porque eu voltei de uma projeção e, ao acordar, veio essa ideia, requinte da ectoplasmia. E eu fiquei assim, foi meio impactante, porque a palavra requinte, eu via assim, meio distorcida, achava que requinte era uma coisa levada para o perfeccionismo. Né? Daí eu disse, não vou enviar lá para eles, para a Dulce. E até que um dia eu saí, estava caminhando assim, meio que serpenteando lá o nosso manguezal,
e de repente eu olho para o chão e vi uma pena assim grande e eu escutei aquela voz assim dizendo que era uma pena autoimposta e dizia, escreva, escreva, porque eu estava querendo fugir mesmo, né? Aí eu voltei para casa, levei a pena comigo, guardei e comecei a ter coragem para enviar os títulos. Só que eu tinha colocado, não sei se tu lembras, do requinte ectoplasmático. Daí vocês, porque veio e ficou, né? E vocês colocaram daí o requinte da ectoplasmia, porque é mais apropriado mesmo, né? Então, a motivação foi isso aí, pelas próprias autovivências. Bom, essa história é muito rica, né, Arina? Uma vivência muito interessante. E essa questão da pena, foi uma pena de pássaro que você encontrou? Sim, você identificou? A pena meio branca, assim, com uns veios assim, escuro, né? E era grande. E daí, autoimposta, eu dizia assim, autoimposta, o que quer dizer, né? Que ninguém impôs, que eu própria me comprometi, foi uma reprogramação para eu vir nesta existência para aperfeiçoar. E não é só isso, né, Dulce? Porque o requinte, por requinte, não diz muita coisa. Porque nós podemos aperfeiçoar algo e depois deixá-lo na gaveta. Mas é a funcionalidade deste requinte. Entendesse? Que começou a vir muito claro. Que nós requintamos, como eu trabalhei com arte, às vezes, quantas vezes? Eu fazia aquilo tudo, ia aperfeiçoando, depois jogava lá no canto. Então, que função teve aquilo? Então, que esse requinte hoje, né, requinte da ectoplasmia, que é para assistência, funcionalidade, é sempre visando a assistência cosmoética. Muito bem. Agora, então, professora Alina, aqui na estrangeirismologia, na página 17, logo, na terceira linha, você poderia enfatizar melhor, né? Explicar melhor a importância do laptop no registro dos fenômenos pessoais? Ele pergunta quais planilhas utilizar, se você utiliza alguma planilha, alguma maneira específica de registrar. Sinceramente, estou aprendendo, porque o laptop eu comecei a usá-lo a partir do momento que eu comecei a escutar o professor falar, que era bom. Eu registrava tudo no caderno. Então, eu tenho muitas anotações, cadernos, muitos cadernos mesmo assim, mas não organizado. Isso aí ainda me falta muito. Mas hoje, no laptop, eu já estou com datas e já pesquiso. Quando eu me deparo com algum parafenômeno, eu procuro já ir pesquisar. Ou dentro de algum livro aqui da Conscienciologia, né? Ou então até algum material que às vezes a gente encontra de outros autores, né? Então, é uma coisa que eu estou ainda assim, numa fase iniciante. Preciso aprender mesmo a fazer planilha, tudo. Mas o simples fato de você usar o laptop, né? Além das anotações pessoais, nossa, isso já ajuda muito na organização, né? Porque qualquer desses programas, o próprio Word tem muita, ajuda, né? já tem Find, já tem maneiras bem interessantes de você indexar, né? De você organizar. Não, tem me ajudado muito mesmo. Agora, com certeza, né, Arina, essa questão da organização das nossas experiências parapsíquicas é um desafio para todo mundo, não é verdade? Porque a gente tem essa mania boa, né, no caso, de anotar em papel, enfim, no momento das ocorrências. Nem sempre a gente tem um computador em mãos, né? Aliás, tem ambientes que nem dá, né? Seria impossível. E passa a ser um desafio, realmente, esse tipo de organização, do diálogo dos escritos com os arquivos no notebook, né? Então, por exemplo, tem pessoas, eu já vi até aqui no tertuliário, muita gente, às vezes as pessoas muito curiosas, perguntando, mas como você faz para fazer os seus arquivos? Eu me lembro que foi impactante para quem, pelo menos para quem estava aqui presente, eu percebi, assim, se eu não me engano, foi um verbete da professora Sandra Tornieri,
e ela comentando sobre as experiências dela com a sinalética parapsíquica. Hoje em dia tem um livro, né? Ela lançou um livro. E ela comentando que ela arquivava de uma maneira muito simples. Ela arrumou uma pasta de papel, dessas de plástico, enfim. E começou a fazer os arquivamentos dos experimentos dela com a sinalética, e isso foi progredindo, foi aumentando, enfim. E hoje a gente tem um livro, né? Então, é interessante A pastinha essa de papel da também, importância, né, da organização das pesquisas. Eu comecei também nos cadernos, depois pulei para as pastinhas e hoje estou no laptop, né? Agora, Arina, ele pergunta também, na própria estrangeirismologia, na quinta linha agora, como é o modus operandi profilático do holossoma na doação de ectoplasma? Ocorre espontaneamente? Às vezes sim, né? Porque tudo vai depender da minha ortopensenidade, da minha intenção, como é que eu estou me manifestando com o meu holossoma. Então, pode ocorrer sim. E também, às vezes, esporadicamente. Depende do contexto. Do contexto. Agora, também no estrangeirismo, na quinta linha, ele pergunta qual é a meta NEC Plus Ultra na doação de ectoplasma. Também como alcançá-la. Essa expressão é uma expressão em latim, né? Eu acho que até foi bem sugestivo, foi sugerido pela equipe aí dos verbetógrafos. Então, pelo que eu entendi, até gostaria se alguém aí que entende latim, porque eu não entendo, que quer dizer o limite, que tudo tem um limite. Então, é o limite do requinte. Faz a tradução específica. Nada mais além, né, Ocádio? Obrigada. Bom, e aí, quer falar? Está ótimo, nosso latinólogo. Eu gosto, mas não sei. Então, Arina, não, mas a gente precisa exercitar, Arina, essa questão do estrangeirismo, é muito importante essa sessão. Esta semana, inclusive, Dulce, assim, eu comecei ali na estrangeirismologia lendo, e daí me ocorria assim, que é uma sessão que nos ajuda também a recuperar cons, porque a gente viveu em outros países, né? E também é uma coisa de um chamariz. E eu comecei a me identificar com o latim. Eu particularmente, eu não sei, claro, nunca estudei e tal, mas eu gosto muito, eu tenho um link forte. Eu também, é um link forte. Uma sonoridade. Mas, enfim, ele perguntou também, Arina, como alcançá-la? Como é que se alcança aí essa condição, essa meta, né? Do seu máximo aí. Tudo que a gente pretende alcançar, nós temos que ter metas, né? É investindo, sobretudo nas questões assim que tange a coisa, ao energossoma, porque a gente está falando de energias, metas para alcançar, para trabalhar com ectoplasmia. Então, é a vontade, a determinação, investir mesmo, investir no mental soma, fazer autopesquisa, pesquisar sobre o assunto, mas sabendo que nós somos seres limitados, né? E que esse limite que a gente vai, né? A gente chega, alcança um degrauzinho, mas sempre com aquele discernimento, com cosmoética, visando sempre a interassistência. Agora, por falar em interassistência, justamente a próxima pergunta é na fatologia, na página 18, lá no final da 8ª linha. Você poderia nos elencar algumas renúncias cosmoéticas tácitas em prol da interassistencialidade? Sim. Começando pelas renúncias aos meus trabalhos, trabalhando-os muito bem, né? E é aquela questão assim, também evitando assim, porque a gente que tem ectoplasmia, que todos nós somos ectoplastas, né? E uns
tem uma ectoplasmia mais extensiva, outros menos, mas todos nós temos. Porque o ectoplasma está em todos os lugares, né? Na natureza. E então, agora fugiu ali do Celi. Não, ele está perguntando das renúncias, se você pode... Então, elencar, né? Você já falou da questão das reciclagens. Das né? reciclagens. De abrir mão dos trafares. Isso. Renunciar aos trafares. Renunciar às questões, assim, a gente vai renunciando em detrimento do desenvolvimento mesmo da ectoplasmia, mas sem ser radical. É uma coisa assim, aquele local lá, eu não tenho mais necessidade de estar lá naquele local, aquelas amizades ociosas, a gente respeitando, mas tu vai ficando mais seletivo para poder realmente manter a tua ectoplasmia num nível para poder assistir melhor. Agora, pois é, porque a gente pensando aí nas renúncias, em geral, aí você colocou muito bem, né? Mas a gente precisa fazer muitas renúncias, São né? muitas, Considerando que é o primeiro curso intermissivo, a primeira vida de conscienciólogo, a questão da lida com a cosmoética, que a gente precisa, não que a gente não tenha mexido eventualmente anteriormente com isso, mas tudo requer muita renúncia do ponto de vista do nosso cotidiano, não é verdade? Uhum. Profissão, trabalho, maneira de se relacionar com as pessoas. Eu vejo que é um crescendo, é uma questão da gente sair desenvolvendo. E, claro, tem a questão do próprio Código Pessoal de Cosmoética, não é verdade? E alguns aqui, vai depender de cada um, é claro, mas aí já está íncito, né, essa questão. O que a gente tem que deixar para trás, renunciar e, enfim, abrir mão no sentido de qualificar a nossa interassistência, né? Vendo que esta renúncia tem que ser uma renúncia racional, que tu não vai fazer nada para te esconder. Porque, na verdade, às vezes até pensa assim, eu vou renunciar porque eu vou me esconder deles. Na verdade, a gente está, se for desse jeito, está escondendo de si mesmo, né? Então, é uma renúncia racional cosmoética. Muito bem. Você quer perguntar, João? Eu queria perguntar, Arina, primeiro, parabéns pelo verbete. Não deu para ler tudo ainda, mas depois eu quero estudar atentamente o teu verbete. Dentro desse assunto das renúncias, assim, na sua pesquisa, na sua opinião, qual é o aspecto intrafísico, o hábito ou o vício que mais prejudicam o desenvolvimento do ectoplasta, do sensitivo ectoplasta? O que você apontaria assim como mais nocivo? O mais nocivo, hoje eu tenho mais controle sobre isso, mas eu não podia entrar em lugar que eu sentisse cheiro de bebida, cheiro de cigarro, mesmo porque eu escava inconscientemente e acabava entrando numa perturbação, uma insatisfação. E eu não tenho por hábito ficar agressiva, mas eu acabava ficando agressiva. Então era como se eu fosse acoplando. E às vezes isso é difícil, porque em festas, sobretudo, às vezes, as festas que eu também mais frequentava, sempre foi juntamente com a minha família. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas que bebem mais, tem os que fumam. E eu comecei, é sempre aquela questão, tu está lá, tu gosta de todos, mas tu te sente sozinha. E isso gerava até um certo desconforto, porque muitos acabavam me vendo com aquela expressão que eles diziam, que eu era esquisita. Parece uma estranha ali. Uma estranha, mas eles não diziam estranha. E aquilo, assim, eu não estava bem preparada, eu ainda não estou totalmente preparada, né? Porque é um trafar, né? A pessoa dizer, tu é muito esquisita. Aquilo me deixava, assim, meio... Não, então eu vou insistir para permanecer no local. Mas eu fui, aos poucos, vendo que eu ficava entrópica. Daí, a partir do momento que tu começa a estudar, a entender,
Porque tu tem ali toda a ectoplasmia, tu tem o parapsiquismo, mas tu não sabes assim, quais são os pilares básicos para lidar com o verdadeiro parapsiquismo intelectual, cosmoético, né, mental somático, que seria através da autopesquisa, da cosmoética e da interassistencialidade. Então, tu não conhece, tu desconhece tudo isso e tu acaba, até num ambiente desse entrópico, olhando de repente para uma daquelas pessoas e começar a julgá-las, né? Aí aquilo, eu me sentia pior, às vezes a pessoa também sentia aquilo, e com o tempo eu fui buscando esclarecimento e fui vendo que o caminho não era por ali. Então, hoje ainda vou, mas assim, esporadicamente. Mas também vou hoje calçada. É totalmente diferente. Por isso que tu consegue perceber o aprimoramento e tu colocar para funcionar com discernimento. É importante, claro. Respondi? Respondeu, com certeza. Oswaldo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Dentro disso que você está falando aí da questão da sensibilidade parapsíquica, né, em relação aos ambientes que você acaba frequentando, na página 19, em tecnologia, eu queria perguntar sobre a técnica do estado vibracional aplicada sem preconceito e com requinte na ectoplasmia em prol da assistência. Se tem a ver com o que você está falando aí ou não, e eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão da sem preconceito e com requinte na ectoplasmia em prol da assistência. O que seria isso em relação ao estado vibracional? Na página 19. Boa tarde. Como é que é o teu nome mesmo? Igor. Igor? Uhum. Então, Igor, né, a técnica, eu só comecei a lidar com técnica, estou começando, eu era muito irreverente ao uso das técnicas. Achava que 23 anos dentro de uma outra instituição e praticamente não havia, a gente achava que não havia necessidade, né, pelo menos onde eu estava, né, inserida lá. E daí eu sempre meio que banalizava. Entendi. Até mesmo quando comecei na Conscienciologia. Que técnica, o quê? Que tantas técnicas. Depois eu comecei a ver que a técnica é um método, é um caminho para a gente alcançar determinado objetivo. Daí tu vai vendo, mas para que alcançar um objetivo com a ectoplasmia? Aí tu vai vendo que é sempre objetivando, visando ampliar, qualificar a nossa assistência, né, através da ectoplasmia. Então, a palavra ali que está nesse contexto ali, que é a... Repete ali para mim, faz favor. Tecnologia, a primeira técnica, né? Sem preconceito. Sem preconceito, então. Sem preconceito, eu coloquei com aquela conotação no sentido de apriorismo, sabe? Sem apriorismo, porque quando a gente começa a ter muito apriorismo, nós estamos confirmando para nós mesmos, atestando de que nós ainda estamos no fechadismo. E para estar dentro desse paradigma, nós temos que começar a combater o apriorismo, entende? E o requinte é o burilamento, o aperfeiçoamento. Entendi. Respondido, Igor? Entendi. Então, o abertismo da pessoa acaba facilitando o desenvolvimento do estado vibracional dela também, né? Nesse sentido. Porque fica incoerente a gente se achar na condição de conscienciólogo ou supostamente de um intermissivista e a gente ainda lidar muito com o apriorismo e está ainda naquele fechadismo. Se a gente começa a perceber isso, é porque a gente tem que trabalhar muito mais as questões dogmáticas. Certo? Okay. Obrigado. Eu que te agradeço. Arina, parabéns. Na parafatologia, aqui tem na 6ª linha, se tem o despertar precoce das potencialidades da ectoplasmia. Eu queria saber, você percebeu tudo isso de precocemente e tal, sua história.
Tu queres uma casuística, assim, uma? Não, por exemplo, o despertar precoce, eu não sei se você chegou a perceber ectoplasmia quando você era muito novinha, ou percebeu, contar o que houve. Sim, a coisa florou entre 10 e 11 anos, que eu tenho as minhas lembranças assim, mais nítidas, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha algo, e que esse algo eu chamava de uma força grande, e que eu, com certeza, usei muito mais de maneira errada do que de maneira certa. Então, eu brinquei, eu fiz muitas brincadeiras com bioenergias. Na infância, até praticamente lá aos meus 30 anos. Então, despertou assim, ó, de tal forma que chegava uma hora que tu tinha medo daquilo que tu tinhas. Mas que tipo de... O que você fazia, por exemplo? Você pode contar algum tipo de brincadeira com as energias quando você era criança? Criança, assim, por exemplo, a gente morou no interior, né? E era tudo assim, no meio dos animais. Eu sempre fui meio moleque, de subir nas árvores, aquela coisa toda, que até, aliás, lembranças ótimas, né? Eu adorei minha infância. E daí era assim, a gente tinha... Meus animais eram porquinho da Índia, eu tinha cabrita, que era como se fosse um amigo íntimo meu. Como eu me sentia sozinha na multidão, eu fazia rapport com os bichos, os passarinhos, aquela coisa toda. Eu me via cuidando deles, dando comida, observando como é que eles comiam, o comportamento deles. E aí, quando a minha mãe assim, ouvia a família se reunindo para matar um porco, que eles até chamavam o nome, vamos carnear um porco. Um verbo assim, que eu dizia, carnear um porco. Eu saía correndo, eu me escondia, né, e me procurava cobrir os ouvidos para não escutar o berro daquele animal. E depois, ele não podia fazer muita coisa. Agora, as galinhas, a minha mãe, ela estrangulava, né, desculpando o termo aí, mas se pendurava na cerca. Enquanto ela fazia isso, eu não olhava. Depois que ela saía, eu voltava ali e ficava parada. Não morre, galinha. E jogava e a galinha mexia, né? Aí a minha mãe, às vezes, aparecia na janela, na porta, e ela só... Hoje ela está dessomada, né? Mas assim, dizendo tudo isso, mas ela foi sempre uma excelente mãe. E ela dizia, sai daí. Enquanto tu não sai daí, essa galinha não morre. Tu és uma bruxa mesmo. E eu também, outras coisas assim, né? Eu fazia muita brincadeira com chave. Eu pegava a chave das portas, elas eram quadradinhas, e eu colocava entre os meus 2 dedos, e as pessoas faziam pergunta. Então, conforme a chave se virava para o lado direito, fazia toda a volta, era assim, né? E depois eu passei a pendurar a chave num barbante, e daí a chave girava para um lado, dizendo assim, quando ela voltava, e daí eu dizia assim, volta bem rápido para o lado esquerdo, para não ficar ali na moleza, né? Aí ia, perdia aquela força, porque ia, abre bem. Daí eu dizia, abre bem, mas só que eu fazia assim, só. E eu sentia que era tudo da minha barriga, que eu puxo tudo das entranhas. Né? E fiz muita. Então, também tinha aquele negócio, desde adolescência, eu sempre primava pela, assim, apaziguar, para estar bem com todos, porque eu sempre tive uma boa convivialidade com crianças, com adultos. E, inclusive, assim, quando chegava adultos na minha casa, que eram mais idosos, as minhas irmãs corriam para nós. Eu fazia as coisas, café, jantar, e eu tinha aquilo, eu me colocava no lugar deles. Aí eu ficava lá, eu criança fazendo tudo aquilo, né? E eu dizia assim, se fosse eu, chegar na casa de alguém e as pessoas ficarem diferentes e tudo mais. Então era uma coisa minha, né? E daí, quando me contrariavam, nossa, menina, eu fazia umas figas assim, e a figa, depois eu via que umas coisas tinham acontecido, né? E eu dizia assim, eu sou poderosa. Eu levava sempre para o lado do poder. Até eu casar, e o meu ex-marido, pai dos meus filhos,
ele começou a dizer que eu tinha um certo poder. E eu comecei a acreditar naquilo, que eu criava tudo, assim, tipo, eu tenho ectoplasma, a gente não usava a palavra ectoplasma, era como uma força, né? E eu acreditava naquilo que eu também, entre a adolescência até a idade, ali, até os 30 anos, é aquela questão assim, ó, se eu ia lá num bingo, ninguém queria ir se eu fosse, porque eu dizia, eu vou ganhar aquele prêmio. Eu nem queria, mas era tipo um desafio. Depois eu não queria aquilo, era só para provar que eu tinha um poder. Então eu abusei, né? Eu abusava. E eu sempre vi que eu tinha uma vulnerabilidade mais assim, para muito pigarro, para as questões mais do pulmão, da garganta. Né? Então eu vi que eu não tinha, fazendo exame, que eu não tinha nada. E nesses momentos eu vi que aquilo ficava muito mais forte. Daí me prejudicava. Então eu comecei a ver que as consequências às vezes eram funestas, porque eu ficava de uma forma assim, e foi por aí. Então começou entre 11 e 12 anos que eu comecei a ver animais em forma de energia, e que não havia dentro de casa, só na rua, que eles cruzavam de um lado para o outro, e eu tinha medo deles. Agora, você conheceu a Conscienciologia? Quando foi isso? Quando você começou a entender o que acontecia com você e quando você começou a fazer essa viragem do uso cosmoético das suas energias? Até um pouco, fico até meio encabulado em falar, mas eu conheci a Conscienciologia, na verdade, quando o Zéfiro, o professor Valdo, a quem eu devo muito mesmo, assim, ele veio aqui, que tinha comprado as terras, tá? Eu tenho as fotos da época, tudo, a Sara na época também veio. Aí eu estava no Espiritismo. Ele veio, ele plantou as primeiras árvores, eu fiz curso com ele, fui até num hotel. E daí, isso aqui era assim, totalmente diferente, né? Eu não acreditei naquilo, sabe? Como eu estava muito... E as ideias assim vinham, eu disse, mas é isso e aquilo tudo. Mas eu já estava muito atrelada à doutrina espírita. Porque quando eu entrei na doutrina espírita em 86, eu fui encaminhada pela psiquiatra. Porque a minha irmã começou a botar coisa na minha cabeça, porque eu descrevia o que eu via, aquela coisa toda, porque eu aflorava, às vezes eu via, olhava para a pessoa, daqui a pouco, aquilo tudo em volta dela, era a aura, era a atmosfera energética dela, e eu fechava os olhos, e umas era diferente, e outra... E aquilo tudo eu comentava com duas pessoas que eu achava assim, que eram mais confiáveis, até que um dia minha mana, né, ela disse, olha, eu conheci uma pessoa assim, mas era uma coisa bem séria no cérebro. Eu fui daí para o médico, o neurologista, tudo mais, que eu já comentei aqui, até chegar na psiquiatra, e ela me encaminhou, sem ser, né, kardecista na época, em 86. Aí ocorreu também aquela dessoma do meu filho, aí aflorou mais ainda. Florou muito mais. Eu vivenciei assim coisas do extrafigo meu filho assim, que dali eu comecei a ver. Eu disse, nossa, que perturbação, que horrível, né? Porque ele dessomou para uma via erradamente, né? Que até eu falei para o professor quando eu conheci, professor, estou me sentindo mais conformada, porque a perda do meu filho, entre aspas, que ocorreu em 86, eu tive um pressentimento muito forte que eu iria dessomar, e foi ele. E foi para uma coisa assim, ele cometeu suicídio. Daí eu disse assim, professor, eu estou conformado, o senhor está falando, né, da sua situação, mas veja bem, o senhor já estava dentro desse paradigma, e eu nunca tinha ouvido falar a palavra reencarnação, ressoma, nada. Aí aquilo até me deu um certo alívio, né? E lá naquela época, tudo isso aí, né? Eu não tive coragem de me afastar, porque, na verdade, esses 23 anos eu trabalhei em 3 casas por mudança de cidade. E eu sou muito grata, porque foi muito perturbador, de a gente, assim como na condição de mãe, de dizer assim, não, acabou tudo, né? E eu lá me refiz em seguida. Então, quando eu cheguei lá,
a primeira coisa que eles fizeram era me colocar dentro da desobsessão. E eu, meio assim, cética, eu disse, não, isso aí, acho que o meu ex-marido tem razão. Na época eu estava casada, né? Isso aí só Freud explica, é histerismo, é não sei o quê. E eu comecei a participar, e eu disse, eu vou ler para ver quem é que esse homem aí, o que compilou todas essas obras. Aí eu comecei a me surpreender, até foi ali que eu conheci o Zéfiro. Porque eu li a biografia do Kardec, e quando eu tinha muito o fenômeno de rap, sempre me perseguiu muito desde criança, e me deixava assim, enlouquecida do medo. Eu tinha que dormir no meio de 2, 3 irmãos, até irmãos rapazes, às vezes quando minha irmã já trabalhava fora, estava numa outra cidade, lecionando, e eu realmente, né, comecei a ver que os raps, eu entendi o raps quando eu li que o Zéfiro provocou raps ao se apresentar para o Kardec. E ele ainda chegou, né, já tinha sido apresentado pela família Baldin, pelos médios lá, mas quando ele chegou na casa no escritório do Kardec, quando ele colocou, ele produziu um raps, e o raps depende muito do ectoplasma, né? Ah, sim. E daí o Kardec, né, que achava que ele era um poste ali, que não tinha parapsiquismo, escutou. Aí o Zéfiro se despediu, dizendo que iria ressomar. E eu, Zéfiro, que gostei daquele nome, sabe? Daí eu entendi o que era. Comecei a estudar lá. Mas não, sinceramente, devo demais, mas a mudança de paradigma, sim, é como se eu saísse de uma monovisão, entende? E entender que eu estou numa fase ainda embrionária, e comecei a entender o que era o ectoplasma, o que é a ectoplasmia, o que é a ectoplastia, sabe, sim. E antes não, para mim era só ectoplasma. Não sabia que a ectoplasmia é a materialização, são os fenômenos que nós produzimos. A ectoplastia é a habilidade de lidar, né, com a ectoplasmia. E o que o ectoplasma é a substância, que é uma substância miscível, e que ela está em tudo, né? E até chegar aqui. Então, lá da época do professor Valdo até chegar aqui foi há 4 anos. Marina, só uma pergunta, mas quem que te indicou o Valdo naquela época para você conhecer o pessoal do espiritismo mesmo, não? Ah, obrigada. Não, porque eu, quando comecei a estudar as obras de Kardec, também estudei superficialmente, para falar a verdade. Eu estudava mais aquilo que eu estava vivenciando, eu ia pesquisar em cima daquilo, né? Foi assim, eu peguei e estava tendo projeções. E o que mais me chamava a atenção no livro dos Espíritos, nas obras, no livro dos Médios, era o capítulo do fluido cósmico universal, que a gente chama energia imanente, porque está imanente em tudo, né? E aquilo me chamou a atenção, incriada, onisciente, onipresente. Eu achava tudo aquilo assim muito meio familiar, pensei que eu já tinha lidado com alguma coisa assim. E eu peguei e comecei para o capítulo do desdobramento, porque eu tinha projeções. Uma vez, eu me vendo sair assim mesmo, achava que estava morrendo, e gritava e ninguém me ouvia. Daí fazia muita força para voltar. Eu fui para aquele capítulo. Eu comecei a achar que aquele capítulo não explicava tanto. Um dia, ao acaso, entre aspas, eu ligo um programa de TV, era o Clodovil, estava entrevistando o professor Valdo, e ele começou a explicar com muita lógica. Eu disse, eu preciso encontrar esse homem. Ele viria a Florianópolis. Ah, mas peguei tudo assim. Falei para a família, vamos. E ali eu comecei, onde depois vim fazer curso aqui tudo, mas depois eu caí fora. Eu achei melhor ficar na zona de conforto. Mas nunca é tarde, né, Dulce? Vamos lá? Oi, Arina? Oi, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela essa dádiva desse verbete aqui, que tem tantas informações. Veja... Obrigada, Inês. Aqui na parafatologia, eu vou fazer uma correlação, tá? Na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, você diz a ação do ectoplasma em processo de cura e autocura. Aí depois, na efeitologia, você fala o efeito da ectoplasmia nos desbloqueios energéticos. E depois, o efeito restaurador da ectoplasmia nas cicatrizes psicossomáticas.
Pergunta o ectoplasmia para mim era o processo assistencial hétero. Até aqui era mais hétero assistencial do que autoassistencial, né? Aí você vem com essa novidade até no processo de autocura, no processo de efeito restaurador de cicatrizes do psicossoma, né, dos desbloqueios energéticos. Esse processo... Você pode falar um pouquinho mais? Vamos, então, por parte? A cura. A cura, né, a gente sabe que é tudo dentro da meritocracia. Então, a cura, tanto em nível de consim, eu pude participar, de ver o resultado, e é uma coisa que eu não tinha ideia do que se tratava, mas aquela é a minha vontade de assistir, de ajudar e de querer sempre deixar a pessoa com mais vitalidade. Então, eu tenho até algumas vivências, né? Não sei se vai dar tempo de estar explicando tantas, mas a autocura eu própria, entende? É comigo, e eu também investi muito pela minha confiança com o ectoplasma, sabe? De sempre sentir assim, eu tenho esse recurso, eu posso ajudar os outros, e também a questão da autoajuda, entendeu? Porque o ectoplasma ele é uma substância semimaterial e atua mais em nível de energossoma, restaura nossas paracélulas e, consequentemente, dá mais vitalidade, né? Porque o que dá vitalidade? O ectoplasma, na verdade, é as ECs mais densas. Arina, tu poderias colocar em relação como foi comigo também, né? Com o quê? Eu estive... Em relação com o quê? Eu não ouvi, desculpa. Câncer, eu tive um câncer, né? Há 10 anos. A Arina também me ajudou muito na questão da ectoplasmia, né? Ela poderia contar, né, Arina, aquele processo, quando foi... A impressão que me deu é que a pergunta dela está se referindo mais à autocura. Autocura, é essa a sua dúvida? É, sim, o processo pessoal. Mas assim... Funciona pessoalmente. Só queria jogar um gancho aí. Vocês aí que são entendidos. Eu vou te pedir, Sara, assim, eu vou continuar lá respondendo. Então, Inês, assim, a questão da autocura, a gente tem que ter esse olhar que é de acordo com a meritocracia, mas nós temos que fazer jus, né? Olha quanta coisa tu tem que mudar, tu tem que controlar a tua personalidade, a tua postura, as tuas atitudes, porque as atitudes valem muito mais do que todo esse verbete escrito aqui. Agora, a questão da ectoplasmia, Arina, veja se você concorda. A própria ectoplasmia, ela é muito visível e muito, vamos dizer assim, atuante na questão da interferência nas outras energias. Então, por exemplo, você pode considerar a questão da limpeza das energias gravitantes, antes de mais nada. Você, a partir da ectoplasmia, emanadas a partir de um EV muito forte, por exemplo, isso tudo já gera uma limpeza das energias gravitantes. E isso vai estar propiciando um outro espectro de autoequilíbrio holossomática. Então, antes de mais nada, na minha opinião, já começa por aí. Isto. E aí você tem também uma coisa que eu penso que é muito séria na questão da ectoplasmia interassistencial, enfim, cosmoética, que é a questão de você pensar que a autocura depende da heterocura, de interassistência e depende de uma maneira de você interagir melhor com o que permeia o seu micro-universo, tá certo? E se você lida com isso de uma outra maneira, e se você emite esse padrão de ectoplasmia de uma maneira mais homeostática, por si só você vai estar retroalimentando um micro-universo mais harmônico também, né? Então, eu penso que nesse sentido é muito importante, sabe? Então, eu acho que está tudo muito interligado. Embora a gente tenha, eu penso que você tem razão, né, Arina? Acho que você concorda também. A gente está acostumado a trabalhar com essa ideia da ectoplasmia no sentido da heteroassistência, né?
Mas, no fundo, a gente sabe que não existe isso só, não é, Inês? Sim, sim. É a Inter, né? Em alguns aspectos, em algum momento, ela começa pela própria assistência a nós mesmos, né? Concordo. E essa questão da autocura, por exemplo, a Arina colocou umas coisas muito sérias, eu penso no verbete dela, e ela comentou logo no início, que é essa questão de lidar de uma maneira séria, responsável, cosmoética, com as próprias energias, né? Até em função das suas, tanto vivências desde nova nessa vida, quanto retrocognições, enfim, outras experiências que você já teve, claro, que não tinha tanta maturidade quanto numa condição de estudante da Conscienciologia. Claro, assim, para o nosso nível evolutivo, né? Não estou aqui generalizando o assunto. Então, nesse sentido, a responsabilidade de mexer com o ectoplasma, no sentido da nossa autocura, em primeiro lugar, é muito sério, né? É muito importante a gente pensar nisso, né? E a autocura realmente é autocura holossomática e vai depender tudo da nossa pensenidade retilínea claro. e tudo mais, né? O Enes, está respondido? Então, só da questão da autocura, porque existe aquele princípio até da Conscienciologia que só existe autocura também, né? Aí explica também o mérito da pessoa também, está junto. E porque ela falou da questão dela, também entrou a autocura. É autocura também, porque a pessoa, quando ela te propõe ajudá-la, mas se ela estiver muito refratária às energias, à doação de ectoplasma, às vezes não resolve quase nada. Por isso que daí a gente vê, a meritocracia a gente não recebe de mão beijada. Tu tem que fazer jus. É questão mesmo de recins e tudo mais. É a questão de dizer assim, ó, colocar sempre a interassistência à frente de qualquer outro interesse. O desejo, né, Dulce, de transformar esse nosso planeta numa escola, botar o hospital para trás e a escola para frente. E aí tem uma coisa também que eu penso que é bem séria, não sei o que você pensa. É claro que quando a gente está predisposta a fazer uma assistência e a mexer de maneira mais veemente, vamos dizer assim, com energia, enfim, ectoplasmia, é claro que se isso é verdadeiro, se isso é cosmoético, a gente vai ter um aporte maior de amparo, né? Uma integração maior, e os amparadores vão investir. E claro que aí entra aquela questão do tenepsista, né? Por exemplo, é o primeiro a ser assistido e por aí vai. E esse primeiro a ser assistido vai culminando em mini autocuras, né? Até você ir aumentando e crescendo. Falaste bem minis, porque Dulce pensa assim, a autocura, quando eu me reporto, para mim a maior autocura foi eu começar a dominar as energias e usá-las de maneira cosmoética e sair daquela entropia que eu entrava frequentemente, né? Então, para mim, isso aí já é a minha principal autocura. Agora, Nina, tem uma pergunta aqui na Fatologia, na página 18, aqui no final da segunda linha. Ele pede se você poderia dar exemplos do investimento em ações benfazejas, libertando a consciência ectoplasta das interprisões. Você pode dar exemplos desse investimento aí nas ações benfazejas? Eu vou dar um exemplo assim mesmo dentro da TENEPS, né? Que eu, na verdade, eu comecei, a partir de 86, eu usava a prática do passe para o escuro. Por isso que eu coloquei no outro verbete o crescendo, passe para o escuro, TENEPS e a UFIEX. Então, eu comecei a trabalhar com a interassistência fazendo o passe para o escuro, que foi até uma ideia do próprio professor, na época que ele passou pelo Espiritismo. Embora nem todas as pessoas adotaram isso. Depois, quando eu comecei com a TENEPS aqui há 3 anos, que eu considero que eu ainda estou numa pré-TENEPS, eu comecei a ver o quanto é importante
essa técnica, a gente usar essa técnica com bastante discernimento, pelos resultados que a gente vai sentindo nos assistidos que estão passando e em nós mesmos, entendeu? Então, isso aí torna, assim, a gente começa a receber aportes. Eu não sei se eu estou, acho que é meio que sair, né, Dulce? Acho que está ok. É? Acho que tá. Então, tu começa a ter feedbacks positivos das consciex, e tu tem um bem-estar. Eu hoje estou começando, estou experimentando, e eu estou sentindo que está indo no crescendo, e tu passa a entender, porque eu não sabia no começo, né, quando eu estudei o manual da TENEPS, muita coisa passava por cima. O que seria mesmo uma TENEPS? Hoje eu sei que é um paraambulatório. E muitas vezes a gente até vê consciex retornando, e eu não entendi aquilo. Pô, mas passou, está retornando. E a UFIEX é uma coisa que está muito distante de mim, mas pelo menos eu já tenho ideia do que é um para-hospitalão, e que as consciex para a UFIEX, elas não só passam, elas ficam hospitalizadas. Agora, Lina, na fatologia, na página 18, quarta linha, ele pergunta quais seriam os sintomas físicos relacionados à doação de ectoplasmia. São vários, Dulce. São vários. O pigarro é uma coisa que sempre me incomodou, e depois eu comecei a ter aquela autocerteza de que era o sintoma, porque durante a TENEPS eu sinto isso muito forte. Passa a TENEPS, e quando eu vejo que eu estou iscando, já parece que aquilo já liga algum automático, e é um pigarro diferente. Né? Nunca fumei, não convivi com pessoa nenhuma que fumasse, então é uma coisa totalmente ligada. Outra coisa é o ouvido, os zumbidos, que parece assim que... Eu até hoje já identifico, é tão bom a gente começar a aprender a identificar as sinaléticas, né? Porque tem uma sineta assim, e eu disse que dá até assim, um desconforto tão efêmero, que não é um desconforto ruim, mas daí é como assim, que a Equipex já, né, se faz presente e tudo mais. E os zumbidos variam muito. Então, isso aí, no começo, eu fui na médica, achava que era um problema mais sério, e geralmente é no lado esquerdo. Rouquidão também, tudo isso aí já foi checado nos médicos, nada. O bocejo, que é uma coisa muito comum, que hoje eu também controlo muito, e eu não entendi aquilo, eu não estou descompensada, dormi bem. E lacrimejamento, a minha barriga assim, fica inchada, sabe? Assim. E depois que tu doa a ectoplasmia, é uma leveza, eu me sinto bem. Como eu falei, eu trabalhei 23 anos como médium psicofônica, e sempre que lá a gente chama incorporação, né? A gente chama aqui que a gente é uma isca, mas sempre fui consciente, eu nunca fui inconsciente em nenhum trabalho. E hoje eu tenho muito mais certeza assim, de que tu está ali, tu faz o rapport com a consciex para poder ajudá-lo, aquela coisa toda. E depois que termina, eu sinto uma leveza, uma coisa muito agradável. Então, agora, Lina, é só bom a gente lembrar o nosso teletertuliano, né? Que essa questão das sensações de ectoplasmia variam muito de pessoa para pessoa. Variam, né? Então, muito. você pode sentir formigamento, tosse, renite, sensação de líquido saindo pelos ouvidos, ouvido entupido, sensação de entupimento, balonamento. Tem muito até comum. Um livro, né? Vamos lembrar aqui o livro do acoplamentário da professora Lilian Zolé e Flávio Bononato, se eu não me engano. Enfim, é uma equipe, tem mais de um livro que aborda isso. É o do Roberto Guilherme Cunz, né? E, então, esse livro tem uma listagem muito grande sobre as sensações, né? Os arrepios, né? Isso. O acoplamentário.
primeira década, no complementário. eu Já preciso... tem até mais de uma edição, né? Tem aquele livro, são 2 livros. Tem um que é a apostila do curso complementário. Eles transformaram num livro, que é uma espécie de manual, e já está na 2ª edição. Aquele é o mais assim, completo, preciso, mais técnico, porque ele foi feito para os alunos do complementário. O outro não, o Década ele é mais ilustrativo, é um livro muito bonito e tem também muito conteúdo técnico, né? Mas são abordagens diferentes. Você pode dar uma olhada aqui na epígrafe, a gente tem ele. E dar uma passeada. Ah, sim, tem as planilhas. Bem lembrado. Ali também naquelas planilhas tem uma listagem com as parapercepções e todas essas sensações. Eu preciso adquiri-lo, porque eu não tive ainda oportunidade. Agora, essas planilhas, para quem não sabe, gente, site cge.org.br, ali tem muitas planilhas técnicas para autopesquisa. É muito bacana passear ali naquele site, baixar as planilhas, ler as dicas que tem, né, de vários pesquisadores. E um dos sintomas assim, que foi muito marcante, que hoje já controlo um pouco, é um frio gelado, eu fico gelada. E os meus rins, assim, quando eu saía dos trabalhos de ectoplasmia, hoje eu tenho isso mais controlado, doía tudo, eu tenho que sair, eu evitava de tomar líquido antes, tudo. Eu saía quantas vezes, eu quase ficava preso no banheiro, o pessoal ia embora, eu ficava lá, de tanto líquido que saía de mim. Perda de líquido. De líquido, Hoje é menos. Então, hoje, isso aí é muito mais assim, ó, são as sensações desagradáveis, mas são muito mais efêmeras. Agora, Nina, ele fala assim, toda vez que eu dou ectoplasma, numa assistência, eu fico 2 dias esgotada energeticamente. Mas depois me recupero. É normal isso? Ou tem alguma profilaxia para isso? Bueno, né? Eu nunca cheguei a ficar 2 dias, era questões de minutos e horas, né? Por isso que eu disse, depois dos trabalhos, realmente é uma leveza, é um bem-estar. Eu me considero uma pessoa muito saudável. Então, eu me sinto muito mais vitalizada, com muito mais ânimo. Então, para mim, mas porque varia, né? Varia mas, Alina, muito. É bom alertar que isso não é normal. A gente aqui que mexe com energia, que busca qualificar o energossoma, que não faz é por aí, né, Dulce? Que faz TENEPS, a gente sabe qual é a condição ideal. Ficou escado. Não ter essa ressaca energética. A gente faz assistência, claro que tem o refazimento holossomático energético, depende do nível de doação de energia, né? Você colocou a questão da perda de líquido, você precisar se alimentar, enfim. Mas isso não é normal. A gente orienta que você busque se qualificar do ponto de vista da malhação aí do seu energossoma. Da fome também. Mas essa questão dele ficar 2 dias esgotado, isso não é normal, não. Então, assim, cuidado. A gente não sabe se você tem hábito de fazer estado vibracional, se você é tenepsista. Então, essa predisposição está ótima, a pessoa se predispor a doar energia para fazer assistência. Mas você tem que se qualificar para isso, não pode também ficar de bobo doando assistência para consciência energívora, por exemplo. Alguma Então, rebarba, você fica bem atento, trabalhe o seu estado vibracional antes e depois de mexer de se predispor a doar energia. Não dá para brincar com isso. E a gente sabe que, claro, está todo mundo aqui aprendendo, né? Tentando decifrar melhor o que é esse trabalho multidimensional. E a gente não pode se predispor sem se qualificar tecnicamente ao mínimo, né? O mínimo possível. Muito bem colocado. Não, o máximo possível, minimamente. Dulce, só um minutinho, peço só, por favor, um minutinho. Eu olhei para ti agora e lembrei de uma pessoa. Então, eu gostaria de pedir licença, que eu queria agradecê-la, porque ela me ajudou muito nesse verbete,
que é a professora Nina Rosa, lá de Florianópolis. Olhei para ti e veio o nome dela. Que bom. Né? E que eu agradeço mesmo, que ela foi muito paciente Tá comigo. ótimo. A professora Nina Rosa Manfroy, ela é da equipe de revisão da... E também da eu queria dizer que o meu verbete, ele estava pronto há muito tempo, né, Rosa, né, o Dulce? Sim, e que eu não consegui. Quando o meu verbete estava pronto, hoje, se ele não estivesse pronto, entraria também o verbete do doutor, o médico do Hernando Leite, outros verbetes que já... né? Arina, é verdade. Não tem como colocar, bom. Não, agora não. Mas porque eles já estavam prontos todos dois, né? E eu fiquei protelando, eu botei na gaveta, aquela coisa, por eles, situações. Senão... Mas tudo bem, é compreensível, você está justificando, muito bem lembrado, né? Eventualmente a gente até recebe e-mail de algum teletertuliano, porventura verbetógrafo, que às vezes o verbete não foi citado e é muito em cima do lance, muito me ocorreu focado agora, no tema, mas Sordi? isso acontece, né? Dependendo do timing da feitura do verbete, não dá. Eles estavam prontos. Recomendar ao aluno que fez a pergunta, de repente, ele fazer curso também da sim, claro. Né? Claro, Thiago, muito bem lembrado, claro. Fazer cursos de dinâmicas para conseguir se autotrabalhar melhor. A gente não vai ajudar muito. A gente não sabe, talvez na cidade dele não tenha dinâmica, mas ele se preparar e fazer os cursos, né, onde tem, principalmente IPC, no caso, ele é de São Paulo, São José do Rio Pardo, eu penso que lá não tem. Mas hoje tem várias instituições também que estão dando cursos online à distância. Então o IPC está com vários cursos à distância, outras instituições também. Então entre no site do CEEC, você já encontra o site de todas as outras instituições. E sabe, Arina, agora a próxima pergunta é sobre sindromologia e tem a ver com esse tema que a gente estava falando. Considerando o fato de que o exaurimento energossomático repercute no soma, você poderia dar técnicas para fazer a profilaxia e remissão da síndrome do exaurimento energossomático? Está na sindromologia, Arina. Lá na página 21. Então, eu vou pegar aqui o termo. Você poderia dar dicas aí, técnicas? A remissão da síndrome do exaurimento energossomático, né? Isso. Então, eu vejo assim, ó, que uma das melhores técnicas para trabalhar bem as energias, não ficar com rebarbas, é a gente se posicionar fazendo um EVzinho, depois vai aumentando, e sabe, um dia a gente vai chegando no EVzão do serenão, e trabalhar muito assim com a coisa, a desassim, porque é profilático, porque nós começamos a acoplar, a iscar, e a gente não faz toda essa profilaxia antes, né? E acaba ficando com as rebarbas por falta de desassim. Porque assimilar, todos nós assimilamos. Agora, desassimilar, que dizem que é muito poucas pessoas que estão sabendo. Difícil, claro. É mais difícil. Então, lembrar sempre da desassimilação. Ela até pergunta também, continuando esse tema, na paradoxologia, na página 20. O paradoxo de o ectoplasma ser a matéria-prima interassistencial e, ao mesmo tempo, agente potencializador de doenças orgânicas. Você poderia também dar técnicas para evitar a ocorrência de doenças? Você está falando da desassia, é fundamental, as técnicas são essas aí. Mas é um paradoxo mesmo, porque a gente vê muitas pessoas assim que se queixam de problemas assim fisiológicos, e até mesmo, né, porque isso mexe também com o psicológico da pessoa, em função dela estar muito saturada, com muita energia, e não fazem a doação eficaz, e pode sim, pode acontecer da pessoa vir até somatizar alguma doença. Então, a técnica é sempre essa, ter como princípio que a gente está aqui para evoluir, para estar dentro do fluxo do cosmos e para assistir com muita coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz.
Agora, Arina, na parafatologia, na página 18, na 16ª linha, de baixo para cima, você poderia descrever os fenômenos da olorização comuns na ectoplasmia terapêutica? Eu comentei sobre a olorização, que também tem totalmente ligação com o ectoplasma, com essa substância mais densa, que ocorre, é um fenômeno, é um odor extrasensorial, é um odor extrafísico, que dentro daquilo, a Dulce pode me ajudar, ou vocês que estão presentes, às vezes ocorre a gente sentindo aquele cheiro bom, como dentro de um trabalho de campo, de uma dinâmica da TENEPS, que é feita toda aquela profilaxia para melhorar o campo, para instalar o campo, para transformá-lo num laboratório. Então, vem, às vezes, a olorização, ela é produzida com cheiros de remédios, aquele aroma assim, que lembra alguma erva, Rosas. né? Rosas, flores. E, fora disso, eu vivenciei, se eu falar a verdade, foi mais assim, antigamente, né? Era nas questões que foi me chamando a atenção, por isso que eu ia buscar para saber o que era, que eu escava, às vezes, aquelas consciências que recém tinham dessomado. E elas vinham para a minha psicosfera, para eu ajudar, eu não sabia, e começava a sentir aquele cheiro, às vezes até da decomposição, de eu não saber o que fazer. Por isso que eu fui levada para a psiquiatra, porque era coisa mais ou menos assim, né? E, então, é algo assim que eu não acho que é tão incomum, que nós estamos suscetíveis, é só a gente apurar mais os 5 sentidos, porque o parapsiquismo, nós atuamos, nós transcendemos. Parapsiquismo, ectoplasmia, nós temos que transcender os sentidos básicos somáticos. E a gente pode, daqui a pouco, sentir. Quando a gente identifica que é um cheiro não muito agradável, vamos levar para o lado da assistência mais densa. E, se a gente não der conta, pedir ajuda para os tenepsistas, fazer link com o amparo. Amparo está sempre onde tem assistência. É por aí. Mas é um fenômeno que eu acredito que qualquer ser humano está sujeito a experimentar. Aqui participando das dinâmicas, né, dos cursos em geral e cursos de campo, é bem comum a gente ouvir relatos, né, Arina? Dos alunos, até, às vezes a pessoa percebe a primeira vez, não tinha tido experiência. É bem interessante. E é muito salutar quando a gente vê que é para limpeza, né? Que é para... E que a gente tem essa para-percepção olfativa. Para-olfato. O para-olfato, de que a gente está interagindo com o extrafísico o tempo todo, independentemente de acreditarmos ou não. É uma grande realidade. Arina, parabéns pelo seu artigo. Obrigada. Me chamou a atenção na página 17, em Megapensionologia, você colocou a afirmação: todos produzimos ectoplasma. E eu queria, então, que na página 18, em Parafatologia, na primeira linha, você comentasse um pouco sobre o desencadeamento do ectoplasma a partir do estado vibracional, que justifica, né, que todos produzimos ectoplasma, e você dá uma forma. Você podia comentar, então, o desencadeamento do ectoplasma a partir do estado vibracional? Sim. Quando a gente escuta falar em EV, a gente escuta ali na hora da aula, do curso, depois esquece, mas a gente tem que estar instalando EV sempre que possível, até chegarmos num ponto de ele próprio se instalar naturalmente, automaticamente. Então, o EV é a chave de tudo. Para o desenvolvimento da ectoplasmia, primeiro, é a técnica da TENEPS,
no meu caso, eu vi que com a TENEPS, o desenvolvimento foi se potencializando, qualificando, e o EV, não tem até uma frase que diz, acorde naquele dia fazendo EV. O EV potencializa a ectoplasmia. À medida que tu vai intensificando o EV, tu vai tendo a soltura do teu energossoma, que é o veículo responsável pelas as energias. Ficou claro? Eu que te agradeço. A questão da ectoplasmia, o professor Valdo aqui, ele já citou tanto o caso das cinzas que ele teve por aqui, no hotel ele teve a questão de que estava molhada a cadeira, mas aí disse que sumiu. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, é como se fosse uma neblina. Você teve essas experiências assim? Boa pergunta, Arlindo. Já tive experiência na TENEPS, que foi até bizarro, porque imagine o que eu fiz. Aquilo começou a vir e sai pelas narinas, assim, é um líquido às vezes, e às vezes sai tipo espuma. Aí eu estava com um copo desses copinhos descartáveis de água, eu peguei e disse, eu vou colocar ali, vou mandar no laboratório. Eu falei para ela assim, deixa eu participar da TENEPS, fotografar. Eu disse, né, que é isso, né? E assim, então ocorre isso aí. Eu fora do corpo, eu realmente, assim, na época, foi muito bizarro, Dulce, porque eu me via muito fora do corpo, trabalhando. Imagina, aqui a gente está usando os 4 veículos, lá a gente está com 3, né? Porque a gente sai com o psicossoma lastreado de energia e leva um pouco do energossoma. Então, aqui nós temos o trabalho com o ectoplasma muito mais, porque a gente está no soma. Né? E o soma, tudo que nós comemos, tudo tem, eu digo sempre, porque o ectoplasma, se ele é uma substância miscível, ele está ali, ele se mistura com a alimentação, com o ar está imantado de ectoplasma, de energia. E daí, Arlindo, numa dessas minhas andanças assim, fora do corpo, eu me vi assistindo e, de repente, eu não tinha lá tanto conhecimento sobre essa questão que poderia doar ectoplasma, não sabia mesmo. Fora, eu aprendi isso agora aqui na Conscienciologia, através da leitura de estudo, né? E que eu assistia as pessoas, ajudava, e depois saía aquilo, e eu puxava, era tipo chiclete, sabe? Quanto mais tu puxava, mais aquilo saía, né? Então, eu achei que fora do corpo foi mais bizarro, só que eu não sabia o que era. Agora, no intrafísico, eu já tenho essa autoconsciência, que aquilo ali tem a ver, porque durante só a TENEPS ocorre mais. Porque fora da TENEPS, quando eu sinto que é uma emergência, eu vejo que é o lacrimejamento que funciona mais, a coceira no ouvido, os sinais, né? E é menos. E uma vez eu viajei e eu tenho, assim, de praxe, eu entrar no avião ou no ônibus, eu trabalhar as energias e procurar fazer uma blindagem. E eu, no ônibus, como ônibus assim, mais horas até chegar em casa, à noite, eu comecei a trabalhar e descoincidi. Daí, quando eu voltei, eu não conseguia fechar a boca. A minha boca estava assim, totalmente aberta e aquela espuma toda. Aí eu disse, e ela depois é como se ela fosse muito volátil. Sabe assim, ó, que no instante ela vai indo e desaparece, fica tipo um líquido. Então, eu estou pesquisando. Eu não vou afirmar que é 100% que seria, né, Dulce? Mas tudo indica, pelas minhas autovivências, que no intrafísico isso ali, durante o trabalho, é ectoplasma. Agora, fora do soma projetada, são rememorações indeléveis. Entendesse? É a minha autocomprovação, eu não preciso, né, provar para ninguém nem nada, porque nem dá, né?
mas eu sou super confiante em relação ao ectoplasma, às bioenergias, enfim. Tudo bem, Arlindo? Agora, ali na parafatologia, página 18, na 8ª linha, de baixo para cima, você poderia comentar sobre os fenômenos dos REPs recorrentes com finalidades variáveis? Você já comentou um pouco sobre os REPs, né? Comente, por favor, algumas dessas finalidades. Hoje eu consigo identificá-los, porque os REPs eles também servem como uma sinalética. E varia muito, porque tem REPs que às vezes são aquelas batidas insólidas, mudam de lugar. Começou comigo assim, e me assustavam muito. Às vezes tu está num lugar que não tem vento e é um sopro, né, que produzido, parece assim, até através do sopro mesmo. Então, hoje eu identifico que variável com... como é que era a palavra ali? Com finalidade. Recorrentes, finalidades variáveis. Variáveis. Então, eu vejo hoje que é como uma sinalética. Quando eu sinto que é para assistência, eu já tenho essa parapercepção de identificar uma emergência. Quando é produzido assim, que tem o parador perto. E tem aquela outra que é para brincar, para assustar. Ocorria muito essa coisa de brincadeira. Chamados espíritos brincalhões. E eu também cheguei com o pai dos meus filhos. Uma vez eu consegui produzir 2, um na madeira, e não era dilatação da madeira, porque imaginei também da área da ciência, e nisso aí mesmo, com toda a minha ignorância, eu sempre prestava atenção, porque como mudava de lugar, às vezes assim não tinha nada, era como se fosse no ar, assim, eu produzi 2, e até o segundo ele ficou bem assustado e só disse isso: tu tem uma mente muito forte, vamos usar isso para ganhar na lota. Ele brincava. Aliás, algumas vezes ele até acertou, ganhou alguma grana, pouca, mas ganhou, porque eu dava o número e dizia: hoje eu não faço mais isto, e muito menos assim, com outra pessoa para criar interprisão, né? Mas foram as 2 experiências que foram provocadas. Mas, claro, tudo isso aí, o REPs, tudo tem a ver com a ectoplasma, com a ectoplasmia. Aí pode ter também o REP projetivo, né? Também da consciência projetada. Tem. Que faz aquele barulho. Enfim, são muitas as finalidades, realmente. Muitas as Agora, finalidades. a tendência, né, Arina, que pelo menos não é muito comum, pelo que eu saiba, assim, posso estar enganada. Nos nossos cursos, o REP em si, do fenômeno físico em si, do som, ele não é tão comum, mas ele ocorre, eventualmente ocorre. Então, ficar atento para uma casuística tem o efeito físico, ocorre sim, mas não é tão comum. É como se a impressão que eu tenho é que com o avanço dos estudos em parapsiquismo, despertou. Com o requinte, usando aí a denominação do seu verbete, esse tipo de ocorrência vai ficando mais escasso. E a gente vai encaminhando mais para as ocorrências mais de informação, né, intelectual, mental, somática. Como eu te falei, eles começam a funcionar de forma esporádica, mas mais eu interpreto hoje como uma sinalética. E você tem clara audiência, pelo que você falou, né? Que também já é uma outra vertente, né? Porque o REP em si, o barulho é audível pelas pessoas em geral, né? Pelo ouvido físico. Então, o REP é um barulho físico. É muito anímico, né, também, né? Isso. Até agora faz uns 15 dias, como eu registrei, tem uma casuística assim, eu retornei, eu estava naquela fase da hipnopompia, e veio uma consciex, ela estava me perseguindo, eu não estava dando conta. Daí, quando eu entrei na base física, ela provocou um REPs assustador mesmo. Aí eu volto e estava dentro, porque às vezes eles vêm até a minha base física mesmo. E eu peguei e comecei a escutá-lo.
né? E era assim, como é que diz? Uma consciência que eu tinha em ter prisão, tá? E que está por lá ainda, e que foi bem sério, e que foi permitido, mas eu percebi, a minha parapercepção, de que o amparo se fez presente, chegou à noite, né? Isso foi de madrugada, chegou naquele dia à noite, ajudamos ele na TENEPS. Ah, que bacana. Mas no caso, o REP foi provocado por ela mesma, né? Por essa consciência. Por ela, mas com precisava de ajuda. de ajuda. A Mas eu do doando o ectoplasma. Claro. Mas ele assim como querendo justiça comigo. Agora, Arina, na binomiologia, página 20, quarta linha. Você poderia ampliar o binômio maquilagem energética aprimorada, presteza ectoplásmica assistencial? Esse binômio até eu fiquei em dúvida se eu ia deixar ou não, porque a maquilagem energética, a energia não vai, né, assim, esconder os nossos trafares, né? Essa maquilagem energética, aí, quando eu tive essa intuição de colocar, é no sentido que é uma maquilagem que tu faz através do EV para melhorar o holossoma. É uma limpeza, é uma maquilagem de dentro para fora. Né? E não é para esconder os trafares. Não é maquilagem para esconder trafares. É para te ter essa autoconsciência que tu tens que aproveitar os trafores, os que tu já tem identificado, e trabalhar, limpar. Então, é uma maquilagem que é de dentro para fora. Dentro do Instituto Conscienciológico, eu penso que a maquilagem seria isso. E é interessante que esse conceito que você colocou aqui de maquilagem energética, ele se aproxima, na minha opinião, do que a gente denomina uma estética evoluída, avançada, que é essa questão da harmonia da natureza, da harmonia do fluxo do cosmos, né, que pela própria benevolência das energias, pela própria generosidade, enfim, legal. Por tudo de bom que tem, a cosmoética das energias, aquilo vai criando uma atmosfera visual, né, harmônica. Melhora. E converge para esse conceito, né? Essa maquilagem energética. No fundo é isso, né? Se ela é uma maquilagem. É a harmonia das formas, né? Se ela é essa maquilagem para o holossoma, que é de dentro para fora, a primeira coisa a gente tem que trabalhar a ortopecialidade, né? Que não é fácil, não. Claro. E pensar assim que todos nós assim estamos querendo, porque essa maquilagem ela vai gradativamente aumentando a nossa força presencial cosmoética. E visando sempre, né, utilizar tudo isso em benefício da interassistência. Isso, porque justamente é o binômio que você colocou, presteza ectoplásmica assistencial. Quer dizer, uma coisa aí retroalimentando e tendo uma relação, né? Isso mesmo. Com a outra. Bom, agora, na parafatologia, lá na página 18, quarta linha. Você poderia elucidar as experiências em vidas pretéritas predispondo a consciência sensitiva à ectoplasmia? Aí ele continua, eu trabalho com a hipótese retrocognitiva de ter estudado fenômenos paranormais na Grã-Bretanha, na minha retrovida, onde fui médico e escritor. Vem para o campo você também. Vem. Então, ele é um teletertuliano bem assíduo. Então, e ele, pelo que eu me lembro, ele é estudante de medicina. As retrolembranças são os cons que a gente vai recuperando, que são os aportes, né? Toda vez que a gente tem esses aportes, a gente começa a ficar muito mais autoconfiante de que a gente já vivenciou. Só que é a primeira vez, eu penso no meu caso, que eu estou vivenciando com discernimento e cosmoética. E tem muito a ver ali com a Europa, as passagens de ter trabalhado com ectoplasmia naquela região. Quem sabe fomos vizinhos. Só por falar em retro...
Você já teve retrocognição de Pitya, sei lá, xamã e coisas assemelhadas assim? Todos nós já Não, já deveríamos ter tido, dizendo, né? retrocognição, Já. eu não tive. Já que inclusive eu não participei do baile, mas eu iria de Pitya. Eu tive já há muito tempo, inclusive uma das retro ocorreu aqui no Village, eu estava aqui no CEEC, e eu estava com a roupa mesmo de Pitya. E eu tenho muita ligação com aquela frase que tem lá na antiga Grécia, que eu já li, assim, andei dando uma olhada, assim, que é o conhece-te a ti mesmo, mas está acho que em latim. Acho que tu sabe dizer como. Por favor, pronuncia aí. Fala, Eucárdio, fala alto. Noce-te conhece-te a ti mesmo. Isso. Então, eu tenho assim uma coisa muito forte da Grécia, depois vindo para a Europa. Em grego é autem, gnose, auton. Então, essas retrolembranças acabam quando tu tem, assim, claro, tu tem que ter usar o princípio da descrença, né? Em tudo. Tu vai permitindo que isso tudo vai potencializando as tuas vivências hoje. Tu te sente mais forte, né? Arina, assim, eu já te conheço há bastante tempo, né? E antes, assim, você primava muito pela qualidade da oração, né? E como é que tu substituiu isso hoje, assim, com o novo paradigma consciencial? Boa não. Tudo bem. Bom, eu... Andarilha. Eu sempre, desde criança, eu não gostava muito de fazer oração. A única oração que eu fazia era aquela assim, do anjo da guarda, me cuida, de noite e de dia. Eu fazia isso assim sempre. Depois eu comecei a escutar uma voz, por que só de ti? Minha doce companhia. Isso. Tu também, Dulce? Claro. Então, mesmo porque eu não conseguia, eu não frequentava a igreja católica. Até ali meus 33 anos, eu só ganhava beliscão quando eu ia, porque eu ficava olhando para um lado, para o outro, paquerava crianças, aquela coisa adolescente, né? Ia à missa passear para paquerar. Daí eu ganhava beliscão das beatas, porque eu estava fora daquela conduta, né? Eu fazia isso aí e aprendi com meu avô, porque ele tinha por hábito, assim, antes de alimentar-se e tudo mais, antes de dormir, agradecer. E uma vez ele estava indo para a roça, assim, eu ia com ele, que a gente trabalhava muito, assim, a vida dele era no campo, e eu ia junto, eu picava lenha com ele, aquela coisa toda, e ele olhava assim, ele dizia, ó, tá vendo, minha filha, ó, 1, 2, 3, bendito que ele te fez, que eram os morros. E ele e minha avó, né, descendentes de portugueses, falavam assim. Aí um dia eu escutei uma voz dizendo, por que só para ti cuidar de ti? Aí eu comecei a ampliar. Ai, para minha mãe, depois de casado, para meus filhos, isso aqui. Meus amigos. Um dia eu estava na rua e estava, né, fazendo uma reflexão, escutei aquela voz interna dizendo, quem precisa são os doentes. Que eram, né, porque eu tinha uma dificuldade assim, para as pessoas que estão à margem, na criminalidade. Aí eu comecei, com o Passe para Escuro, incluí-los. Era os presídios, toda essa coisa aí, até hoje, né? Tá conectado, né? E os manicômios, porque eu tive uma retro que eu já tive, com o parapsiquismo, em manicômio. E daí eu comecei, depois, aprendi aquela oração universal, que todo mundo conhece, né? E comecei a fazer, mas eu tinha que sentir. E eu queria sempre que ela não ficasse no teto, que ela fosse longe. Então, quando eu passei para a TENEPS, eu até começar a TENEPS levou 1 ano. Então, eu comecei a ver a lógica. Qual era a lógica disso tudo? Né? É igual dizer, qual é a lógica da ectoplasmia? Qual é a lógica do parapsiquismo? Vocês sabem? Sabem, né?
Te atrevas. Qual é a lógica do parapsiquismo? Qual é a lógica da ectoplasmia inteira? A assistência. Né? Então, a própria oração, a lógica daquilo, quando eu fazia, era que atingisse aquele alvo, independentemente, eu endereçava assim, através da oração. Mas era sempre mental. E eu sempre aprendi, porque assim, a gente sabe que dentro da doutrina espírita, tem coisas lá que eu aprendi a palavra bom senso, foi lendo lá. O bom senso, o comedimento. Então, eu comecei a ver que tinha muito mais lógica fazer de acordo com as técnicas, né, usar essa técnica da TENEPS. Agora, para falar em TENEPS, tem uma pergunta aqui que envolve a TENEPS. Professora Arina, é possível ter ectoplasmia refinada com cosmoética e trabalhar somente na TENEPS, mas não ser voluntário de uma IC, uma instituição conscienciocêntrica, ainda que conhecedor profundo do paradigma consciencial? Aí ele continua assim, em sua opinião, esse abismo pode existir e não gerar desconforto na consciência? Assim, ela sendo potencial voluntário de alguma IC? Uhum. Pode ser algum nível de autossabotagem atuando nesses casos? Pode, com certeza. Eu ainda estou nesse nível. Pois é, agora, Arina, ele pergunta se é possível ter ectoplasmia refinada com cosmoética e trabalhar somente na TENEPS, mas não ser voluntário de um IC. Claro. Pode também. Claro. Evolução não significa que nós precisamos, né? Tem outras maneiras de voluntariar. Mas o ideal, porque em grupo a gente aprende muito mais, potencializa muito mais. Né? Eu estou no processo assim, mas eu estou fazendo os planejamentos, é tudo, né, na hora certa. Mas eu concordo e discordo de achar que a ectoplasmia, eu não uso ectoplasmia só durante a TENEPS. Eu estou predisposta a ajudar com a ectoplasmia a qualquer momento. Eu chego perto de alguém, a primeira intenção é aquela questão que eu sempre tive desde criança, querer ver o bem do outro. Porque a gente comenta o mal. O mal é um fato que ainda aqui no nosso planeta, infelizmente, ele ainda está meio que predominando. Mas a gente tem que aprender a falar do mal sem aumentá-lo. E sair do apriorismo. Porque ninguém sabe o que é correto para ele ou para ela. Entende? Então, mas o ideal, me aguardem, o ideal é estarmos em grupo, é interagir em grupo, porque até mesmo a equipe extrafísica, eles estão sempre em grupo. Obrigada pela pergunta, gostei muito. Que bacana, Arina, você comentar disso. O verbete é muito instigante, a gente fica esperando perguntar, que tem bastante ideias aí. Essa colocação que você falou, realmente, a ectoplasmia ela funciona 24 horas, né? A pessoa só faz da TENEPS. 24 horas. 24 horas ela está atuando. Uhum. Agora, quem quer ampliar, e você comentou agora até de Equipex, né? Tem a sessão de paracirurgia à distância, se cadastrando na Ectolab lá. Você pode fazer esse procedimento e ela tem uma experiência muito prática de ectoplasmia, de doação até do requinte, né? Isso e a paracirurgia, a base dela é ectoplasta. Então, isso seria muito bacana. Muito importante. Você comentou aí, durante a tertúlia de hoje, a respeito dos líquidos, né? A respeito da perda de líquido, beber líquido. Sim. Uma experiência que eu tenho, quando eu me preparo para essa sessão de ectoplasmia, eu tomo sopas e caldos, isso ajuda até o energossoma, ativar o energossoma e facilita também a doação de ectoplasma. Agora vai de, como a Dulce comentou, né, durante, né, as reações vai de cada pessoa para cada pessoa. Alguns que bebem, às vezes, líquido, ou tomam algum líquido demais, eles têm muita necessidade de ir no banheiro. Mas isso a pessoa pode desenvolver com o tempo, né? Melhorando isso. Vai amenizando. Esse lado aí, já hoje, não sinto mais esse desconforto. Então, chega uma hora que tu não sente nada. Eu digo, a sensação vai variar muito de pessoa para pessoa, do contexto. Mas, por favor,
ectoplasmia interassistencial, nós temos que estar autoconsciente para as emergências a qualquer momento. A alimentação é fundamental, mas muito mais fundamental é nós sairmos do apriorismo, melhorarmos a nossa ortopensenidade, melhorar os nossos ortoexemplos, nós sermos sempre, procurar, né? Eu me incluo nisso tudo, porque eu sou um embrião nisso tudo. Estou na fase embrionária, mas é a gente ter a ideia de que os ortos exemplos é que arrastam. Essa questão aí também que você comentou da perda, do bem-estar, a Dulce comentou também, eu sinto muito, fica muito nítido no dia seguinte da paracirurgia. E eu associo duas coisas, pela doação, né, assistência, e uma perda de líquido também, 100 gramas ou 200, eu não sei, ainda não consigo medir. Isso dá uma sensação de leveza muito gostosa no dia seguinte. Pelo menos para mim, nessa percepção fica claro. Essa questão também de doação de ectoplasma, o pessoal da Ectolab pesquisa, parece que teve uma média aí no século XIX, que ela chegava a perder até 4 quilos pelo trabalho de ectoplasmia que ela fazia. Eu não sei o nome dela, o pessoal da Ectolab vai falar melhor. Tá? Eu nunca me pesei, não sei, só sinto leveza. Não vou dizer que eu vou me sentir mais magra. Leve é uma coisa, e leve principalmente com os pensenes. Mais bacana o verbete, parabéns. Obrigada, querida. Tânia. Vou conseguir, né? Arina, Tânia. Uma questão, só uma aqui da página 19, na teoriologia. Na segunda linha, a teoria do paradigma consciencial libertando o sensitivo ectoplasta dos dogmas. Como é que é isso? Gostei. Eu também. Gostei da ideia. Gostei de me sentir livre, de sair daquele fechadismo. Então, realmente, né, a teoria, esse paradigma, esse neoparadigma, fez com que eu me sentisse liberta dos dogmas, porque, querendo ou não, a gente fica 23 anos e a gente acaba mesmo se atrelando a essa coisa de crenças. Hoje nós temos o princípio da descrença. Então, Tânia, não tem nem muito, eu acho que isso tudo, tu tens já tudo contigo, né, as respostas, mas liberta. Mas é uma liberdade inteligente, que vem de fora, não, que outra pessoa precisa te dar. É uma liberdade que tu vai desenvolvendo, isso aí vem crescendo, tu começa a sentir essa sensação de que tu está indo no fluxo. Entende? Do cosmos. Arina, então, tá. Tudo bem? Tudo bem, falar? Muito obrigada. Obrigada. Ainda dá tempo, Dara? Bem rapidinho. Eu quero parabenizar, né, o seu verbete, foi realmente muito bom. E a alegria contagiante, quando adentrei aqui o recinto, senti até, não sei se a Dulce estava sentindo, mas até a própria voz da Dulce estava bem alegre, bem enfática. Obrigada. E eu senti, e aí eu tive aquele comedimento, né, digamos assim, que nós devemos ter quando nos sentimos ectoplastas. Bom, peraí, senão eu também posso avançar mais do que eu estou. Vou ficar mais quietinha, porque eu posso extrapolar. Então, é muito interessante aquela doação de energia e recebimento, e, ao mesmo tempo, ter o discernimento do equilíbrio para que a gente não saia do limite. Isso é muito importante. Pude ter, nesse momento, em loco, essa comprovação. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Rosa, e um beijo bem energizado. Negócio, Rosa, sempre estar atento, sempre para psiquismo centrífugo, não centrípeto. Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Por favor, na página 17,
Peraí. Onde que é? Ai, não lembro. Perdeu? Perdi, demorou e eu acabei perdendo. Qual a sessão? Podemos ir em frente aqui? Pode então? ir em frente. Arina, tem uma última pergunta na parafatologia. Pode ser? Espera aí só um minuto. Na 12ª linha de baixo para cima, ela pede para você aprofundar a assistência cosmoética impedindo as investidas de mega-assediadores ávidos por ectoplasma. Você já comentou, né? Já. São aquelas consciex que, às vezes, eles começam tão ávidos pelo ectoplasma do ectoplasta, e geralmente com fins nosográficos. Então, as investidas, à medida que tu começa a melhorar a tua FEP, tu começa a impedir isso aí, porque a gente sabe que ainda tem muitas consciex de difícil abordagem, que a gente não consegue estar assistindo. Então, é para impedi-los, mas olhando como é que eu estou cuidando da minha FEP. Arina, Oi. na página 17, em fatologia, na segunda linha, comenta um pouquinho, por favor, o recato e o desembaraço da ectoplasta autolúcido. Do ectoplasta? É. O recato é sempre assim, o recato racional, não é aquele recato para te esconder de ninguém, é aquele recato que tu vais fazer as coisas dentro do comedimento. E aliado ao da requinte, responsabilidade, né, Arina? É tudo isso aí. Tu lembra assim, ó, que o recato ele está dentro da coisa de tu te preservar nessas questões energéticas. E o desembaraço? O desembaraço é a tua liberdade de agir, de ter discernimento para trabalhar com as energias. Desembaraço para poder assistir, não se intimidar, né? E esse recato é sempre assim, ele é um recato silencioso, um recato que tu tem que te ver, sair de ti, é uma recato que tu faz com reflexão. Entendi, obrigada. Obrigada Pessoal, também, querida. A gente agradece muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Arina, aguardamos os próximos verbetes aí com muitos experimentos ectoplásmicos, tá bom? Assistenciais, na verdade, e cosmoéticos, não é isso? Pessoal, muito obrigado então e vamos aos nossos anúncios e até a próxima tertúlia. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos um recado. Cristina Aracaque com a Semana da Paradireitologia. Olá, pessoal. Em nome da Juriscons e do CAEC, eu gostaria de convidar a todos para a Semana da Paradireitologia, que acontece esse ano, no período de 7 a 16 de agosto, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Esse ano nós vamos trazer a temática da ortoconvivialidade para fazer parte de uma série de atividades que serão apresentadas durante esse período, né? Nós vamos começar com acoplamentário temático, em que nós vamos estar aprofundando o papel da interassistência no ortoconvívio, ou seja, na convivialidade sadia, cosmoética, evolutiva. E após o acoplamentário, então, nós vamos ter oficinas, atividades gratuitas, e vamos terminar essa semana com o 7º Fórum do Paradireito, onde os trabalhos apresentados também versarão sobre essa temática da ortoconvivialidade. Então, se você considera o convívio harmônico, sadio, evolutivo, cosmoético, prioritário para a sua evolução, principalmente considerando agora o momento, né, da nossa Maxi Proexis, programe-se para estar aqui junto conosco nesse período, venha somar ideias, trocar experiências, participar e contribuir para nós fazermos a nossa comunidade, do nosso grupo, né, e também espalhar essas ideias para além da CCCI, mas venha contribuir para nós consolidarmos esse holopensene do convívio mais sadio e harmonioso entre todos nós. Então, contamos com vocês, as inscrições podem ser feitas no CAEC,
Para mais informações, vocês podem também acessar o site da Juriscons, www.juriscons.org. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Suporte Expressivo Tarístico da especialidade Parapedagogiologia e o verbetógrafo professor Oswaldo Vernetti. Obrigado, boa tarde.